Que bom que você está aqui, você aí de casa, que bom que tirou um tempinho neste final de feriado um pouco diferente para estar com a gente, ouvindo a mensagem do Senhor. Pode se assentar? Ouvindo a mensagem de Deus neste dia, depois desse feriado e depois de um dia muito importante. O Fábio, na sua oração, ele falou sobre esperança. Falou também uma coisa que nós temos falado aqui na IBAG, não só Cachoeirinha, mas também Canoas, que 2020 ainda não acabou. Tem alguns dias ainda pela frente para muita coisa acontecer. Mas que 2021 vai ser um ano extraordinário. E assim é o nosso desejo, assim a gente espera que seja na vida de vocês, de cada um de vocês. Que ainda receba em 2020 muitas bênçãos, que você nem espera, mas que 2021 seja um ano muito, muito, muito diferente. Que muitas coisas, grandes coisas aconteçam que você nem tenha planejado, mas que antes ainda disso, de 2021, nós temos alguns dias de 2020. E como foi a oração do Fábio, e como é o tema da mensagem que eu também não falei para ele, não perca a esperança. Ainda restam alguns dias para acabar 2020. E Deus ainda com certeza pode te surpreender. Então, antes de começar a pensar, planejar, por mais que a gente faça planos para o próximo ano, não se esqueça que esse ano ainda pode acontecer alguma coisa diferente na sua vida. Uma bênção de Deus ainda pode chegar na tua casa. Talvez que você tenha pedido e por causa da pandemia, de muita coisa que aconteceu esse ano, você talvez já disse, bom, esse ano acho que não acontece mais. Mas, quando Deus está no controle, Ele nos surpreende até o último momento. Então, esses últimos dias, creia que Deus ainda pode fazer algo sobrenatural na sua vida. Não sei como foi para você, mas foi para mim. Todos os anos, nos últimos 12, 13 anos, eu e minha esposa temos nos reunido com uma família de amigos, de irmãos aqui da igreja. Eu acho que teve apenas um ano que esse encontro não aconteceu no Natal. Se eu não me engano foi isso. Mas os outros anos estivemos sempre juntos. Aí 2 meses antes do Natal, a gente já fazia a lista. O grupo. Amigo secreto, o que tu leva, o que tu não leva, o que vamos fazer, o que não vamos fazer. Aí a cada ano às vezes acrescentava algumas famílias, outro ano outras. Mas a gente sempre ali, e sempre programando. Natal, o que a gente faz no Natal? O que cada um leva? Amigo secreto, qual o valor? E brincadeiras, e assim era, todos os anos. Sempre se programando e planejando, e esperando chegar o final do ano, principalmente o Natal. E aí quando chegava o Natal, o dia 24, dia 25, o nosso assunto, para variar, reino, igreja. Durante o ano fizemos isso, talvez o ano que vem vamos mudar isso, mas o dia 24 e o dia 25 era falando sobre o reino. A gente sentava, o ano passado até acho que foi o ano que a gente ficou mais tempo junto e mais tempo falando sobre igreja. Até a gente ria. Feriado. Um dia, uma data diferente, depois do ano todo você correndo e fazendo, e correndo atrás, e trabalho, e família, e igreja, e tu chega no Natal, quando tu pode descansar um pouquinho, o que a gente faz? Igreja. Porque a gente é assim. Nós vivemos isso. Eu hoje fiz uma viagem de mais ou menos 6 horas. Eu fui ver meus pais, a nossa família, no interior do estado. E aí ontem, orando, até compartilhei um pouquinho do que aconteceu ontem com o irmão, antes. E aí,
sobre a possibilidade de eu vir ou não hoje, vir amanhã. Mas enquanto eu estava tomando banho, falei, poxa, estou na escala para pregar amanhã. Deus instruiu o pastor para me colocar ali. Se outras coisas para acontecerem, que aconteça a partir de segunda, mas amanhã eu vou pregar. Amanhã eu estarei lá. Vou viajar 6 horas, mas se eu fui chamado para isso hoje, eu vou ir. E é assim que a gente vive. Essa é a nossa rotina, é a nossa correria. É estar primeiro fazendo as coisas de Deus. Mas o que tem a ver isso com a mensagem? Sobre esperança. Não perder a esperança. Como eu falei no início, a gente faz planos. Nós fizemos muitos planos, projetos, e esse ano não foi diferente. Fizemos muitos planos, muitos projetos, pessoais, família, igreja. Mas aí veio uma pandemia, e a pandemia deu uma mexida legal nas nossas vidas. Muitas coisas mudaram, muitas coisas não fizemos. Mas hoje, perto de alguns dias para acabar o ano, eu pergunto para você, o que você tirou de bom da pandemia? Há 2 dias atrás comemoramos o nascimento de Jesus, aquele que veio para salvar eu e você, aquele que morreu numa cruz por mim e por você, mesmo a gente não merecendo. Ele veio para dar uma esperança para mim e para você, para coisas novas, para uma nova história em nossa vida. Muitos projetos a gente mudou, outros se concluíram um pouquinho, mas agora, no final do ano, chegando da virada, 2021 está ali, está quase batendo na sua porta, batendo na sua campainha. Mas o que você aprendeu no ano de 2020? Como eu falei, sempre nos programamos há 12, 13 anos passar o Natal junto. Esse ano não. Esse ano foi uma família numa casa, outra família na outra casa. Aquela bagunça abençoada não teve, foi mais contida. Mas o que você aprendeu com esse ano, com tudo isso? Eu aprendi a ter mais intimidade com Deus. Eu aprendi que muita correria te tira um pouquinho do foco. Esse ano eu estive com a minha esposa e minha filha o ano todo em casa. E como é bom estar próximo da família. Às vezes incomoda, ela tem 5 anos. Pensa, eu trabalho de madrugada, eu preciso dormir de dia, ela está correndo. Você fala, vamos dormir um pouquinho. E ela está lá, a milhão. Mas estava junto, estava próximo. Coisa que antes eu só via ela à noite. Depois da escolinha, 7 horas da noite, ficava 1 hora, 2 horas e ia trabalhar. E esse ano nos deu a oportunidade, Deus nos deu a oportunidade de firmar mais a nossa família, porque tivemos mais tempo para isso. Mas e na sua casa? Como foi? Como foi o relacionamento? Está mais firme? Está melhor? Melhorou alguma coisa? Pense nesses últimos 3 dias que faltam para acabar o ano. O que teve de bom? Geralmente o ser humano ele pega e olha as coisas pelo lado ruim. Poxa, pandemia, emprego, perdi. Deixei de ganhar tanto, atrapalhou uma viagem. Mas pare de olhar o que não deu, mas comece a olhar para o que deu. Como está a sua casa hoje? Como está a sua família hoje? Como estão as coisas indo? Melhorou? Piorou? Se melhorou, pode melhorar ainda mais. Se está um pouco ruim, ainda restam 3 dias para acabar o ano e pode melhorar muito. Mas você precisa crer. Então, não percam a esperança. Texto de hoje, a palavra que eu trouxe está em 1 Crônicas 28, de 1 a 11, que diz assim: Davi reuniu em Jerusalém todos os líderes de Israel
líderes das tribos, os líderes das divisões a serviço do rei, os comandantes de 1000 e de 100, os líderes encarregados de todos os bens e rebanhos que pertenciam ao rei e seus filhos, juntamente com funcionários do palácio, os principais guerreiros e todos os soldados valentes. No verso 2, o rei Davi se pôs de pé e disse: escutem-me, meus irmãos e meu povo. Davi, depois de vencer muitas batalhas, de começar no início, para quem não conhece a história, que está nos acompanhando de casa também, depois de vencer Golias, então Davi enfrentou outras batalhas e venceu elas. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Então ele reúne toda a liderança para falar o que estava acontecendo nos últimos dias. E aí Davi se pôs em pé e disse: escutem-me, meus irmãos e meu povo, eu tinha no meu coração o propósito de construir um templo para nele colocar a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés de nosso Deus. Fiz planos para construí-lo. Davi tinha um desejo, Davi fez planos. Imagina, eu fico imaginando Davi, depois de tudo que ele passou, todas as coisas que aconteceram, muitas vitórias que ele trouxe para o povo de Israel. Aí eu fico pensando, imaginando ele: bom, agora eu tenho um projeto, já que Deus me abençoou até aqui, então agora eu vou construir um templo, um altar para o Senhor. Mas os planos que Deus tem para nós são diferentes daquilo que a gente tem. Verso 3. Mas Deus me disse, Deus falou para Davi: você não construirá um templo em honra do meu nome, pois você é um guerreiro e matou muita gente. Fizemos muitos planos para 2020, muitos projetos para 2020. Eu fico imaginando Deus olhando e dizendo: ei, chega de correr um pouquinho, vamos parar um pouquinho, vamos ficar em casa e começar a olhar outras coisas. Eu imagino que Deus fica e está muito alegre, feliz com tudo que a gente já tem feito ano após ano no reino, igreja, eventos, chamando pessoas, trazendo pessoas. Mas esse ano, ei, cuida de você um pouquinho, cuida da tua casa um pouquinho, dá um pouco mais de atenção, porque agora eu vou mudar o negócio. Vocês fizeram os planos, mas o que eu tenho é melhor e é bem diferente. E aí as coisas mudaram. Davi tinha um plano, tinha um projeto, tinha um desejo, e Deus disse para ele: não é você que vai construir. Você é um guerreiro, você fez muitas coisas, venceu muitas batalhas em meu nome, mas o templo não é você que vai construir. Em Provérbios 19:21 diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Por mais que os planos e os desejos sejam os melhores do mundo, seja para agradar a Deus, o que Deus tem é muito melhor, e vai acontecer aquilo que Ele deseja. Jeremias 29:11: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Os planos de Deus são melhores que os nossos planos. Por mais que o que você deseja, o que você pensa, aquilo que você quer fazer, e seja para glorificar e engrandecer o nome de Deus, o plano dele ainda é melhor. E quando a tua vida está no centro da vontade de Deus, ele vai mudar. Mas aí a gente precisa estar pronto para entender que se Deus mudou, é porque aquilo que Ele tem é muito melhor do que aquilo que a gente gostaria de fazer. Muitas coisas mudaram em 2020, mas grandes coisas têm acontecido na vida de pessoas da nossa comunidade e que têm surpreendido, porque os planos e os projetos deles são muito melhores que o nosso, e a gente precisa crer nisso. Verso 4: no entanto, o Senhor, o Deus de Israel,
escolheu-me dentre toda a minha família para ser rei em Israel, para sempre. Ele escolheu Judá como líder, e da tribo de Judá escolheu minha família. E entre os filhos de meu pai, ele quis fazer-me rei de todo Israel. E dentre todos os muitos filhos que me deu, ele escolheu Salomão para sentar-se no trono de Israel, o reino do Senhor. Ele me disse: seu filho Salomão é quem construirá o meu templo e os meus pátios, pois eu o escolhi para ser meu filho, e eu serei o pai dele. Seja grato. Por mais que você planejou, se Deus mudou, seja grato, porque é Deus que tem cuidado de cada um de nós. Deus que tem suprido as nossas necessidades. Mesmo na pandemia, quantas pessoas Deus tem dado a provisão, Deus tem dado sustento, Deus tem dado um lar. Então seja grato. Nesses últimos dias que restam, se você ainda não parou para olhar o que Deus tem feito na sua vida, tire esse tempinho e comece a ver, comece a pensar, medita. Se você não acordou em nenhum momento esse ano de manhã e agradeceu a Deus por ter uma cama para dormir, faça nesses últimos dias. Se você não agradeceu ainda pelo trabalho que tem, faça. Muitas vezes acordamos de manhã, trocamos a nossa roupa, alguns tomam um café em casa, outros não, mas levanta e sai, eu vou para o trabalho. Mas quantas coisas temos para agradecer a Deus e não fizemos quando acordamos? Não agradecemos pelo lar que temos, pela cama que temos, pela roupa, pelo chuveirinho da água quente para tomar banho, pelo café que tem em casa, ou mesmo pelo café que tem condições de tomar na rua, pelo trabalho, pelo ônibus que nos leva até o trabalho, pelo carro que nos leva até o trabalho, pela bicicleta que nos leva até o trabalho, ou pelas pernas que nos leva caminhando até o trabalho, porque isso é saúde. E quantos não tem? Você tem agradecido por isso? Se você não fez ou não agradeceu, aproveite ainda nesse ano de 2020 e agradeça. Seja grato. Quantas vezes você já ouviu do púlpito da IBAG que os seus filhos irão mais longe do que você, que os seus filhos voarão mais alto que você? Deus falou isso para Davi: você não vai construir o templo, mas o seu filho vai. Eu serei o pai dele, ele será o meu filho. Davi fez tudo o que Deus permitiu até um tempo. Chegou num período, Deus diz para ele: até aqui você fez a tua parte, daqui para frente agora é com teu filho, agora ele vai fazer. Não sei até onde vou, mas eu tenho certeza que a minha filha vai ir muito mais longe do que eu, vai voar muito mais alto. A gente tem ouvido isso aqui, a gente precisa receber isso e colocar para a nossa família. Se você for até uma altura, não se sinta triste ou chateado: oh Deus, por quê? Não, você já fez a tua parte, deixa teus filhos seguirem, porque é projeto de Deus, está nos planos de Deus. Por isso muitas vezes fizemos planos, mas quando Deus está no controle, Ele muda, mas com certeza é muito melhor. Em Salmo 100, de 1 a 5 diz assim: aclame ao Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos, reconheçam que Ele é nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças, em seus átrios com louvor, deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno, e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Seja fiel ao Senhor, seja grato a Deus, e a fidelidade dele vai ir para todas as nossas gerações. Ele pode fazer isso na sua vida, e é o desejo dele para mim e para você. Mas seja grato, mesmo que seja nas pequenas coisas, porque Deus, mesmo nas pequenas coisas, Ele está mostrando que está cuidando de você. Mas seja grato a Ele, seja grato por acordar dia após dia, seja grato pelo sustento. Ah, Rafael, mas está difícil, o pessoal teve que me ajudar com cesta básica nesse período de pandemia. Seja grato pela cesta básica, é provisão de Deus.
Imagina se não tivesse nem a cesta básica. São coisas pequenas, mas Deus tem mostrado o seu amor com cada um, e a gente precisa ser grato. 1 Tessalonicenses 5,18: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não importa a situação, deem graças, agradeçam a Deus, sejam gratos a Ele, porque por aquilo que Ele tem feito, pelo seu cuidado. Ele já entregou o Filho dele na cruz por mim e por você. Qual prova maior do que essa a gente precisa ou merece? Há 2 dias atrás comemoramos o nascimento de Jesus Cristo, aquele que veio nos dar uma esperança, aquele que veio nos trazer uma nova alegria e nos dar uma nova história. Seja grato. Não é simplesmente o Natal e o presente, mas o aniversário de Cristo, aquele que morreu por mim e por você. Você agradeceu a isso? Ou você agradeceu apenas pelo presente? Agradeceu apenas pela ceia, aquela mesa farta? É muito lindo, é muito bonito, mas o verdadeiro motivo você agradeceu? Às vezes o ser humano ele cobra: porque não acontece isso, porque não vem, não aparece, Deus não me dá, Deus, eu acho que Ele não quer, Ele não abre portas, mas a gente nem agradece pelo maior sacrifício que foi feito. Seja grato. Ainda Deus pode mudar a sua história nesses últimos dias, mas seja grato. Verso 7: firmarei para sempre o reino dele. Isso é Deus falando para Davi sobre Salomão. Mas só que tem um porém. Lembra do verso anterior? Que eu serei o pai dele e ele será meu filho? Agora no 7 ele diz: firmarei para sempre o reino dele. Mas tem um porém, tem uma vírgula aqui. Se ele continuar a obedecer os meus mandamentos e as minhas ordenanças, como faz agora. Deus quer me abençoar, quer abençoar você, quer mudar a nossa história, quer dar algo surpreendente em nossas vidas ainda em 2020, 2021, com certeza Ele tem muita coisa para fazer pela nossa vida, mas aqui no texto tem uma vírgula: se obedecer. Se a gente obedecer os seus mandamentos, se a gente obedecer as suas leis, se a gente fazer tudo aquilo conforme Ele ordenou. Senão, o que vai acontecer? Vai chegar no final de 2021 e algumas pessoas vão estar ainda reclamando ou murmurando do porquê que não aconteceu. Porque não foi obediente, porque não obedeceu às leis. Verso 8: por isso agora declaro-lhes perante todo Israel e a Assembleia do Senhor e diante dos ouvidos de nosso Deus. Aí agora já é Davi falando para todas as autoridades que ele convocou: tenham cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, do seu Deus. A ordem não era só para Salomão, que seria o novo rei. A ordem agora é para o povo. Não adianta Salomão obedecer e o povo não obedecer. Todo mundo precisava obedecer. Mandamentos do Senhor, do seu Deus, para que mantenham a posse dessa boa terra e a deem por herança aos seus descendentes para sempre. Seja obediente, para que você continue com posse nas bênçãos que Deus te deu, e que essas bênçãos passem para toda a sua geração, para todos os seus descendentes. Mas seja obediente. Deus está dizendo: se você obedecer os seus mandamentos, todos os planos que Ele tem para mim e para você se cumprirão. E mesmo depois de recebermos as bênçãos, nós precisamos continuar obedecendo. Precisamos continuar sendo fiéis. Se continuarmos sendo fiéis, obedientes às leis de Deus, nós poderemos usufruir muito mais das bênçãos que Deus tem nos dado. Porque Deus, Ele não vai te tirar se você não obedecer. Mas é você, por ser desobediente, vai deixar de aproveitar as bênçãos que Ele tem. Porque você vai estar se afastando dEle, e você vai parar de dar atenção e não vai perceber que Deus continua cuidando de você. E aí o que vai acontecer? Poxa, Deus, por que não acontece? Mas é você que desviou a sua atenção, você que desviou o foco,
e não está mais percebendo que Deus tem cuidado de você dia após dia. João 14:15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Obedeça e pratique. Nós não enganamos Deus. Nós estamos apenas nos enganando quando a gente ouve, vem para a igreja, escuta a palavra, ou até de casa, você que está nos acompanhando, escuta a palavra aí, mas acabou o culto, agora acabou, vou voltar para a minha vida normal, e para de praticar. Continua fazendo coisas erradas, faz fofoquinha de pessoas, faz coisas erradas no trabalho, faz coisas erradas na rua. Não adianta apenas ouvir, precisa praticar. Porque Deus, Ele conhece o coração de cada um, Ele conhece os pensamentos de cada um, Ele conhece a nossa vida. Nós podemos enganar uns aos outros, mas nunca vamos enganar a Deus. Verso 9. E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus do seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente. Pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Ou seja, nada fica oculto aos olhos de Deus. Tudo Ele sabe. Se você o buscar, o encontrará. Mas se você o abandonar, Ele o rejeitará para sempre. Reconheça que só Deus pode mudar a tua história. Só Deus, que deu seu Filho, no qual comemoramos o seu nascimento no dia 25, é que pode mudar a nossa história. Mas a gente precisa crer nessas palavras. A gente precisa acreditar nisso. Senão, o Natal vai ser apenas de uma ceia e um amigo secreto. Uma festa, uma comunhão com algumas pessoas e mais nada. Vai passar o dia 25 e os problemas voltam dia 26, sem esperança, sem perspectiva, simplesmente fazendo planos e projetos, mas que nem sabe se vai acontecer. É só para não dizer quando alguém perguntar: e aí, quais são os objetivos para 2021? Eu tenho muitos. Mas na real, só fala que tem para não ficar feio. Porque comunhão com Deus não tem, não é obediente à lei, não obedece os mandamentos do Senhor e não dá valor para aquilo que realmente importa, que é Cristo, aquele que foi morto numa cruz por mim e por você, aquele que nasceu há 2 dias atrás, que veio para mudar a nossa história. Se você não acreditar nisso, você não levar a sério isso, os últimos 3 dias desse ano para você vai ser muito ruim. Muitas pessoas vão querer que passe logo, que chegue 2021, porque 2020 já acabou. Mas não acabou ainda. Ainda não acabou. Temos alguns dias ainda e muita coisa para viver. Hebreus 14:13 diz assim: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Verso 10. A banda pode se organizar e pode ir subindo. Verso 10 diz assim: veja o que o Senhor o escolheu para construir um templo que me sirva de santuário. Seja forte e mãos ao trabalho. Deus o escolheu. Deus escolheu Salomão. Deus escolheu eu e você. Você que está aqui presencial, você que está em casa. Nós somos escolhidos de Deus. Nós estamos aqui hoje celebrando porque fomos escolhidos de Deus. Não é por acaso. Eu não tenho nada para fazer, eu vou assistir o culto. Você pode até ter pensado nisso, mas na verdade você está assistindo ou está aqui porque Deus escolheu e separou este momento para a sua vida hoje. Era desejo dele e vontade dele para que isso acontecesse. Mas seja forte e trabalhe. Tenha firmeza, não desista. Haverá aflições, mas tenha um bom ânimo, diz a palavra do Senhor. Dificuldades vão vir, mas não desista. Independente da situação, da adversidade, creia que Deus está no controle de tudo e Ele está com você. Os momentos difíceis vão passar, mas Deus está contigo e a bênção está logo ali. Mas você precisa crer, você precisa acreditar que esse
Cristo que nós comemoramos, que nasceu dia 25, ele não veio em vão. Mas creia que Deus pode mudar a tua história. Verso 11. Então Davi deu seu filho Salomão a planta do pórtico do templo, para os seus edifícios, para os seus depósitos, para os andares superiores e suas salas, e para o lugar do propiciatório. Atos 18, 24, 26 diz assim: enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Quando for instruir alguém e precisar instruir alguém, não critique, mas instrua. Muitas vezes pessoas, em vez de ensinar, de instruir, só criticam. Ô Gustavo, toca direito. Ô Fel, toca direito. Ô Daniel, toca esse teclado melhor aí. Não critique, instrua, ensine. Jesus veio para nos ensinar. Faça o mesmo, ensine. Em vez de criticar algo que eu não gosto, porque isso, porque aquilo, instrua. Fale coisas boas, palavras que dêem incentivo, palavras que dê ânimo. Fale que 2020 não acabou. Fale para as pessoas que você encontrar durante a semana, para que elas creiam que a história delas pode mudar ainda esse ano. Que Deus tem planos e propósitos para a vida de cada um. Fale para ela que 2021 vai ser extraordinário na vida delas. Coloque ânimo na vida daquelas pessoas que estão esperando acabar 2020, mas que não tem esperança nenhuma para 2021. Em vez de chegar para elas e criticar, sabe por que está ruim? Porque você fez isso. Você falou isso. Não critique, instrua. Dê palavras de encorajamento, dê palavras de ânimo. Levante a moral das pessoas, levante o ânimo delas. Fale para elas que Jesus, aquele que nasceu, ele não veio em vão, veio para dar uma esperança. Faça algo diferente na vida das pessoas. Para aqueles que passaram-se 2020 por causa de uma pandemia, tristes, sem saber para que lado ir, fale para eles: ei, tem um Deus que tem muita coisa boa para te dar. Tem um Deus que pode mudar a tua história. Tem um Deus que quer fazer algo muito maior na tua vida. Creia nele. Instrua as pessoas com coisas boas, coisas que dão ânimo. Feliz é a pessoa que reconhece Deus como Salvador e obedece aos mandamentos. Assim como Salomão tinha a sua missão, nós também temos a nossa. Mas pergunte a Deus o que Ele espera de você e dedique-se de coração a cumprir os seus sonhos, para que a sua vida, e tenha certeza que você terá um futuro extraordinário. Creia em Deus, converse com Ele. Ô Senhor, o que você quer de mim? O que você está esperando que eu faça? Converse com Ele, tenha intimidade com o Senhor, tenha relacionamento com Ele. Busque o Senhor todos os dias. Lembra que eu falei de agradecer de manhã quando acordar? Agradeça. Não precisa pedir, só agradeça. Ele sabe o que você precisa. Mas comece agradecendo, seja grato, e Ele vai te dar. O dia vai passar, 2 dias vai passar, e Ele vai te dar. Mas Ele deseja também que nós sejamos gratos por aquilo tudo que Ele já tem nos dado. O ser humano às vezes recebe hoje e já está pensando no que quer amanhã. Eu quero amanhã, eu quero um carro, mas já recebeu um carrinho hoje. Mas amanhã quer um carro melhor, mas nem agradeceu por aquele que recebeu. Seja grato por aquilo que Deus já tem dado a você. E Deus com certeza vai te dar muito mais. Que Deus espera do nosso coração um coração grato, um coração de amor. Instrua as pessoas. E para finalizar, nunca esqueça de algumas coisas. Deus tem planos melhores e maiores do que imaginamos.
Sirva de todo o coração e seja obediente. O Senhor conhece as motivações e os nossos pensamentos. Seja grato. E se você o buscar, o encontrará. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. E aí eu encerro com Jeremias 29. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Lembra da oração do Fábio? Esperança. Lembra o tema da mensagem? Nunca perca a esperança. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Busque o Senhor de todo o coração. Clame ao Senhor, ore ao Senhor. Lembre-se dele todos os dias, seja grato a ele. Mas lembre também que nada fica oculto aos olhos do Pai. Temos alguns dias para encerrar 2020. Comece agradecendo hoje pelo que Deus tem feito. Comece sendo grato por aquilo que você nem sabe o que vai acontecer, mas já agradeça. Viva esses últimos dias como se for os melhores dias da sua vida. Acorde de manhã, procure acordar sorridente e alegre, porque Deus está te dando mais um dia de vida. E se Ele fez você abrir os teus olhos amanhã de manhã, já seja grato, porque algo sobrenatural pode acontecer amanhã. Já agradeça. Obrigado, Senhor, por me permitir abrir meus olhos hoje. Terça-feira, obrigado, Senhor, por me permitir abrir os olhos hoje. Quarta-feira, a mesma coisa. Quinta-feira, a mesma coisa. Para quando chegar meia-noite, com certeza muitos terão grandes histórias para contar ainda dos últimos dias. Mas você precisa crer nisso, você precisa acreditar nisso. Que esse dia 25 não foi só de ceia e amigo secreto e presentes, mas foi um dia especial porque nasceu aquele que veio para nos dar esperança. Nasceu Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aquele que morreu numa cruz por mim e por você, que o sangue foi derramado por mim e por você. Mas você precisa crer, você precisa acreditar nisso, que Ele pode mudar a tua história ainda nesses últimos dias, e que 2021 vai ser muito melhor do que já foi até agora. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, te agradeço, Deus, por mais um dia que nos concede de vida, Senhor. Te agradeço por cada vida que está aqui presente, por cada vida, Senhor, que está nos acompanhando, nos cultuando na sua casa. Que o Senhor coloque os teus anjos, Deus, ao redor de cada lar. Coloque os teus anjos ao redor de cada família. Que cada pessoa, Senhor, lembre do sacrifício que foi feito, mas lembre do dia 25, que foi o nascimento do seu Filho Jesus. Aquele que o Senhor enviou para nos dar uma esperança. Que as pessoas venham buscar de coração a esperança no teu Filho, Deus. Que as pessoas, Senhor, não desistam ainda de 2020, mas que elas coloquem em seus corações que ainda coisas grandes podem acontecer. Que elas busquem a esperança, Deus. Aquelas que não têm, que a esperança retorne em seus corações. Aqueles que perderam, ó Pai, que sejam fortalecidos pelo teu amor. Que aqueles projetos, aqueles planos que não aconteceram em 2020, o Senhor esteja restaurando nos corações de cada um conforme a tua vontade, Deus. Mas que cada um possa, Senhor, entender que o Senhor está no controle de tudo, e que as suas bênçãos, seus planos, seus projetos são muito maiores do que aquilo que nós temos e pensamos. Mas que nossos corações sejam fortalecidos, ó Pai, cheios de esperança por um 2021 que seja muito melhor do que ainda esperávamos que fosse em 2020. Que histórias extraordinárias nós possamos escutar, ouvir, ó Deus, de nossos irmãos. Que grandes coisas aconteçam na vida de cada um. Mas ainda, Senhor, em 2020, muitas vidas sejam mudadas, muitas histórias sejam mudadas, grandes coisas ainda aconteçam. Que no dia 31, quando estivermos reunidos para te cultuar, Senhor, celebrando 2020 e celebrando a chegada de 2021, que pessoas falam de grandes coisas que nem esperavam que aconteceu.
Que projetos e sonhos de muitos anos que não vinham, que esse ano ainda aconteça, Senhor, conforme a Tua vontade nesses últimos dias. Mas, Senhor, nos traz a esperança em nossos corações. Coloque, Senhor, os Teus anjos, Senhor, ao nosso redor. Que a gente possa, Senhor, não criticar, mas instruir. Que a gente possa levar ânimo e não desanimar. Que a gente possa amar a Deus e não magoar. Mas que a gente possa ser grato todos os dias por tudo que o Senhor tem feito e tem nos dado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por nos conduzir até aqui nesse 2020. Continue com a gente, Senhor, fazendo, Senhor, milagres, ó Pai. Continue com a gente, Senhor, nos cuidando e nos guiando conforme a Tua vontade e o Teu querer. E que pessoas venham sendo salvas e venham sendo acrescentadas no Teu reino, Senhor. Que pessoas venham chegando, Pai. Que elas possam ouvir do Teu amor, que elas possam sentir a Tua presença, que elas possam se desejar estar nos Teus caminhos, Pai. Que elas possam vir, ó Deus, por amor ao Teu nome, Deus. E que vidas e vidas cada vez mais sejam salvas, Senhor. Que vidas cada vez mais Te aceitem como Senhor e Salvador, ó Deus. Para você que está em casa e para você que está aqui, que sentiu o desejo de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você que está aqui, levanta a sua mão. Amém, glória a Deus. Para você que está em casa, escreve aí #UmaNovaVida. Há mais alguém aqui que deseja aceitar a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida? Levante a sua mão. Se você está desviado, está voltando hoje, levante a sua mão e estaremos orando por você. Para você que está em casa e também por algum motivo se desviou dos caminhos do Pai, também escreve aí #UmaNovaVida e mude a tua história. Mude a tua história para 2021, que tem um novo recomeço, mas já em 2020. E para você que deseja se batizar, descer as águas em fevereiro, também levante a sua mão, também estaremos orando por você. Se você deseja também se batizar, está nos assistindo e mora próximos daqui, coloque aí #batismo. Vamos orar por você. Senhor, muito obrigado, ó Pai, pelas vidas que Te aceitaram, por aquelas vidas, ó Pai, que voltaram até o altar. Muito obrigado pelas vidas que tiram o desejo do seu coração de se batizar, ó Deus. O Senhor esteja com elas, que elas tenham uma nova história em suas vidas para contar. Que o Senhor coloque os seus anjos e acampem ao redor, e que onde elas colocarem a planta dos seus pés, que seja próspero. Esteja com elas, esteja com a gente, e nos abençoe e nos guarde, Senhor, e nos leve em paz e segurança para os nossos lares, e nos dê dias extraordinários ainda em 2020, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.